Olá, boa noite para você aí em casa. A gente entrevista o ex-prefeito José Cláudio Ferreira Martins, do PT, ou simplesmente professor Cláudio. Cláudio, seja bem-vindo no nosso programa de estreia. E eu começo já lhe perguntando como é que, a partir de 2008, você assume a prefeitura aqui de Jaguarão e vai pelo segundo mandato até o final de 2016. Cláudio, qual foi o seu maior legado durante esses 2 mandatos e o que o senhor gostaria de ter feito por Jaguarão, mas não teve a oportunidade de fazer? Olha, eu acho que, primeiro eu sou de uma opinião que todas as pessoas que entram na política, que se candidatam, elas têm o desejo de fazer coisas importantes para a sua cidade. Afinal de contas, eu parto do princípio de que é sempre, e antes de mais nada, uma grande honra ter a oportunidade de ser o maior gestor da sua cidade. E eu tive essa honra por 2 vezes, e antes disso tive a honra de ser vereador aqui no município por 3 mandatos. Então eu tive um mandato por 20 anos. Acho que fiz coisas muito importantes para a cidade, como outras pessoas também fizeram. Obviamente que um governo ele também é feito de erros, né? A gente acerta, felizmente nós acertamos em muitas coisas, algumas coisas erramos e outras não tivemos tempo de fazer, não tivemos tempo de concluir obras estruturantes, importantes para o município. Agora eu acho que o legado que a gente deixou é fundamentalmente uma cidade como Jaguarão, né, de menos de 30 mil habitantes, o seu povo conseguir entender, compreender que Jaguarão podia avançar, como de fato ela avançou. Jaguarão era uma cidade literalmente desconhecida no mapa do Brasil. Nós deixamos um legado, e eu considero que esse seja, se não o mais importante, dos mais importantes, deixamos o legado de Jaguarão ser reconhecida a nível nacional como um dos melhores e mais diversificados e mais plurais carnavais do Brasil, né? O carnaval que tem o gigantismo dos trios elétricos, mas tem a peculiaridade dos blocos, né? Dos blocos burlescos, enfim, das máscaras, das fantasias nas ruas, enfim, fundamentalmente um carnaval de rua do povo, né? Tanto é que nós nos transformamos na Salvador do Sul, um título que nós não pedimos, mas nos deram, né? Deixamos um legado de uma cidade que se reapresentou, porque a verdade é que Jaguarão tem mais de 200 anos de história, de fato, né? Jaguarão se apresenta como uma cidade fronteiriça. Os principais debates dos temas de fronteira, sobretudo na área de cultura e patrimônio, aconteceram através e por causa de Jaguarão. E nós, na verdade, o que nós trabalhamos nesse sentido foi de transversalizar essas políticas todas e buscar projetos, recursos, investimentos e ações para contemplar, né, aquilo que pudesse ser uma perspectiva para Jaguarão. Eu digo sempre que patrimônio cultural, o IFSU aqui no Corredor das Tropas, eles são contemplações dos nossos esforços, né, e daquela visão que a gente tinha, né, e ainda tem de desenvolvimento da cidade, de um desenvolvimento sustentável. A cidade ela não se mantém apenas com obras ou apenas com as suas vocações. É preciso que esses temas todos, e esse é o papel do gestor, é preciso que esses projetos, essas ações e essa efervescência todas, elas sejam concatenadas, elas sejam transversalizadas para a cidade efetivamente ser uma referência daqui para fora. Um dos seus grandes méritos no ramo cultural foi a reconstrução do Teatro Esperança e no ramo educacional a vinda da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e também do IFSU. Cláudio, debateu-se muito, falou-se muito sobre o patrimônio histórico de Jaguarão, sobre nossos prédios históricos. Houve um grande investimento nessa área durante a sua gestão. Qual é a importância desses investimentos? Olha, o meu governo trouxe, ao longo dos 8 anos, o maior volume de investimentos da história de Jaguarão que qualquer outro governo possa ter trazido. E eu sou o primeiro, viu, a reconhecer méritos importantes de outros governos. Mas isso é um fato.
Basta buscar no site de qualquer ministério o volume de investimentos que veio para Jaguarão e outros governos e o que veio para o nosso. Tudo isso não é ação exclusiva de uma mágica ou de uma supercapacidade. Não. Isso foram ações associadas a uma visão de governo, primeiro, de ter a certeza de que não há governo que vá buscar recursos para a sua cidade sem ter bons projetos. E nós patinamos muito no início do governo, viu? Lá no início, estruturar equipes, articular recursos, elaborar projetos. Também alguns nos escaparam no meio disso, porque só perde, só erra quem tenta. Né? Mas nós conquistamos um volume muito grande. O papel do patrimônio cultural é exatamente isso. Eu cresci ouvindo dizer que Jaguarão tinha 500, 600, 700 prédios históricos, de que nós éramos uma cidade histórica. Nós tratamos de organizar o governo, os projetos e correr atrás para consolidar verdadeiramente Jaguarão como a cidade patrimônio. Né? E fizemos isso. Né? Jaguarão teve em 2012 o maior tombamento do patrimônio cultural e arquitetônico, o mais complexo daquele período do Brasil inteiro. Foram mais de 650 prédios tombados. Bueno, isso também traz transtornos. Isso é uma opção de governo. Também traz transtornos, traz limitações, né? Traz necessidades. Agora, esta visão e esta militância, vamos dizer assim, dentro da área patrimonial de um município, projeta diferenciadamente Jaguarão. Nós associamos isso à questão fronteiriça e à questão regional toda nossa. E graças a isso nós conseguimos incluir, e esse era um compromisso que eu tinha de campanha, nas duas, de consolidar Jaguarão dentro dos PACs, os Programas de Aceleração do Crescimento. Porque nós tínhamos uma conjuntura dentro do Brasil, né, favorável, e eu sempre afirmo isso, o governo Lula e na sequência o governo Dilma eram governos municipalistas que tinham uma visão de priorizar vocações e ações dos municípios. E por conta disso, nós conquistamos isso. Veja que foram selecionados 44 municípios em todo o Brasil. Dentro deles, no PAC Cidades Históricas, dentro deles, somente 4 no Rio Grande do Sul. E dentre esses 4, Jaguarão estava dentro. Mais de 20 municípios que pleiteavam no Rio Grande do Sul foram reprovados pelas ações, pela falta de projetos, enfim, e nós entramos. Então isso nos possibilitou, por exemplo, dentre outras coisas, entregar o Teatro Esperança. Eu ouvi outro dia uma entrevista do atual vice-prefeito dizendo que uma das grandes realizações do governo dele na cultural agora tinha sido trazer a Oscar. E eu também acho muito bacana ter trazido a Oscar. Agora, vocês imaginem, se não tivesse restaurado o Teatro Esperança, onde é que a Oscar iria se apresentar? E o Teatro Esperança, quando nós recebemos, e eu não faço e não fiz política apenas atacando governos anteriores e expondo problemas, mas eu tenho sido muito atacado, né, e tem sido colocado, expostas muitas mazelas de governo, né, de situações ou patrimônios que estão com as suas estruturas comprometidas. Eu tenho que dizer, eu não me preocupei quando eu assumi o governo em mostrar para a população como é que estava o estado que estava o Teatro Esperança, caindo aos pedaços, as madeiras caindo, o teatro interditado. Não, nós vamos trabalhar para consolidar um projeto, apresentar e conseguir recurso. O mercado público, vocês devem lembrar como é que estava o mercado público, trazia risco para as pessoas lá. Né? Nós não ficamos apresentando qual é a situação que estava no mercado, nós fomos correr atrás, articular os recursos, está lá, 70%, mais de 70% da obra pronta. Eu acho que, seja na política, na cultura, na religião, de futebol, onde quer que seja, é importante a gente fazer o que a gente acredita e reconhecer o mérito dos outros. Não existe demérito nisso, né? Aproveitando a sua deixa, ex-prefeito, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre como o senhor vê o ataque que você vem recebendo pelos políticos, mas principalmente
por parte da imprensa aqui de Jaguarão? Olha, eu primeiro quero dizer o seguinte, falando sobre imprensa, né, na conjuntura em que nós estamos, eu acho que a grande imprensa, primeiro pegando esta premissa, a grande imprensa tem prestado um grande desserviço para o Brasil. Tá? E eu digo isso com absoluta convicção. Tá? Pode pensar o seguinte, é por causa do Lula, por causa disso. Bom, pode pensar isso também, mas eu prefiro pegar aqui o tema da reforma da Previdência. É uma vergonha, nós temos meios de comunicação como Rede Globo e outros mais, passando meias verdades sobre a reforma da Previdência, que vai arrebentar com a vida do trabalhador brasileiro. E quando eu falo disso, obviamente que eu penso na imprensa, e aí eu tenho que trazer para o meio político. Me sinto, na obrigação, por ter sido ex-prefeito e ex-vereador, de assumir publicamente um papel de mobilização e de defesa contra essa reforma. Lastimavelmente, eu não vi, por exemplo, o atual prefeito assumir esse papel. O grande gestor público, ele precisa assumir a defesa das coisas, dos grandes interesses públicos. Em Jaguarão, o tema da imprensa, eu lastimavelmente vejo uma boa parte dela ainda muito omissa em relação a esses temas. Mas mais do que isso, muito desconhecedora de temas tão importantes, tão relevantes para o dia a dia das pessoas. Né? Eu até conversava contigo antes, depois que deixei de ser prefeito, muito embora esteja hoje na assessoria de um deputado, esteja na militância política, esteja envolvido nos grandes temas, sejam eles políticos ou não do meu país, da minha cidade, né? Lá em Rio Branco já fui chamado 4 vezes para dar entrevista, inclusive sobre reforma da Previdência. Né? A gente não tem tido, sinceramente, essa mesma atenção que a gente tem tido lá e que a gente está tendo agora aqui. Né? Obviamente que eu acho que falta um pouco de profissionalismo, né? Acho que falta um pouco sair desse limbo que existe, de tamanho direcionamento para algumas coisas, né? E compreender que, independente de quem está no governo hoje, né, os meios de comunicação não podem ter atrelamento e não pode ter receio. Quem se propõe a exercer o papel de imprensa e de informar precisa verdadeiramente, e antes de mais nada, informar. E informar pressupõe dar os dois ou os tantos lados que existirem das informações, ir atrás disso, né, das fontes as mais diversas, porque também a verdade, a minha mãe lá no passado, né, ela dizia o seguinte, eu crescia 2 casas aqui, né, jogando bola aqui em frente, né, quando estudo era campo aqui na João Pinto, e ela sempre dizia uma coisa que é uma simbologia que eu acredito muito, mas é uma simbologia. Não existe meia verdade nem 2 verdades, a verdade é uma só. Do ponto de vista de notícia, né, a verdade tem vários enfoques, né, e é por isso que é preciso buscar, né, as diversas opiniões para formar uma opinião que tenha um respaldo de veracidade, de seriedade, enfim. Agora, prefeito, no final do seu mandato em 2016, nos meses que antecederam as eleições municipais, houve uma instauração da CPI da Santa Casa que investigava possíveis fraudes do provedor João Cláudio Pedrosa, indicado pelo senhor à presidência da Santa Casa de Jaguarão. Cláudio, eu lhe pergunto, o senhor acha que a instauração dessa CPI nos meses que antecederam as eleições foi intencional para prejudicar a candidatura do seu ex-vice-prefeito, Lisandro Lens? Eu não tenho a menor dúvida de que foi criado por isso. Aliás, o Dr. Fávio, ex-vereador e hoje prefeito, um dos proponentes dessa CPI, e foi o relator, inclusive, da CPI. Se a gente fosse ver determinadas coisas que estão acontecendo hoje dentro da Santa Casa, Omar, já tinha que abrir, se comparado àquela época, urgentemente 2 CPIs. Tá? Porque eu fui acusado inúmeras vezes de perseguir funcionários, fui acusado de direcionar,
de uma série de coisas, que era um absurdo ter encampado a Santa Casa. Pô, o novo governo assumiu, manteve a encampação. Começou agora um processo que eu quero definir aqui, que é um processo de perseguição a muitas pessoas, que eram pessoas que apenas tinham proximidades a nós. Cada semana aí tem sido demitida uma pessoa da Santa Casa. Né? As mudanças que houveram de gestão, tá? Elas vieram no sentido de criar outros cargos. Tá? Tem pessoas que foram colocadas na assessoria da Santa Casa que tem vinculação político-partidária com esse governo. Então, a Santa Casa, infelizmente, está caminhando para ser, né, um aparato para alguns cabides de emprego. Tá? E eu quero colocar aqui que, quando nós assumimos a Santa Casa, nós fizemos uma troca. Uma troca. Nós tiramos quem estava fazendo a gestão naquele momento. Tá? E colocamos lá o Dr. João Cláudio. E mantivemos a Dolores, que já estava lá dentro, contratada pela provedoria anterior. Apenas como ela cumpria um papel do nosso governo, nós deslocamos ela, apenas mantivemos, porque é uma pessoa que tem uma capacidade comprovada de captação de recursos, de elaboração de projetos e fazer um papel técnico lá dentro. Ou seja, nós não demitimos funcionários, né? Nós não criamos aparato. Muitas vezes eu fui à Santa Casa, e toda vez, inclusive, que fui chamado para sentar com os servidores, dialogar, dizer quais eram as dificuldades. Há um fato que não há como negar. O governo do Estado, e é isso que o atual governo não diz e negou na época, né? O atual governo do Estado, o governo Sartori, tem causado um transtorno terrível para a Santa Casa. Terrível. Porque se manteve ao longo de 2015 e boa parte de 2016 com a maior parte dos recursos da Santa Casa atrasado. O governo do Estado chegou a dever mais de 1 milhão para a Santa Casa. Mais de 1 milhão. E quando ele trouxe os recursos para colocar em dia, na verdade, ele glosou uma série de outros recursos, declarando de uma forma unilateral que a Santa Casa não havia cumprido metas, então o contrato da Santa Casa não tinha condição de ser mantido. Quando não cumpria, porque na verdade o Estado não repassava o que tinha de repassar. Imagina ficar o Estado devendo ao longo de um ano R$1 milhão para a Santa Casa. Hoje o novo governo mantém um contrato com o governo do Estado, em que o Estado passa R$1 milhão de recursos a menos para a Santa Casa, com a exigência do cumprimento de 50% a mais de metas. Resultado, a Santa Casa continua com o salário dos funcionários atrasado, o município continua injetando recursos na Santa Casa, e vale dizer, tem recursos para injetar, porque nós deixamos 10 milhões de recursos na sobra dos cofres públicos, mas isso acaba, porque não vai ter condições. Então, a continuar do jeito que está, nos próximos anos, a Santa Casa vai ser inviável. Então, essas coisas todas, é importante nós deixarmos claro, porque esse governo foi eleito com um volume gigantesco de promessas de resolver todos os problemas. De resolver os problemas de infraestrutura. Algumas pessoas me dizem, o governo está recém começando. Certo? Eu concordo com isso e sei o que é começar com dificuldades. Agora, eu quando comecei um governo, e a premissa de quando o governo começa, é de que ele tem foco nos primeiros meses para se apropriar dos problemas e projetar as soluções para eles. Qual é a final norte desse governo? Qual é o seu verdadeiro projeto de governo? Quais são as mudanças efetivas que ele pretende proporcionar? Então, são esses temas. O governo resolveu um problema de um esgoto hoje aqui, que supostamente tinha demorado a resolver. Isso não é um projeto de governo. Isso são rotinas do dia a dia que os governos
precisam fazer e conseguem fazer mais ou menos. Agora, nós precisamos saber o que esse governo projeta para a cidade, para o seu futuro, enquanto projeto. Enquanto projeto. Como é que vai captar recursos? As obras estão todas paradas. Eu tive, ao longo de pelo menos 7 anos, dos meus 8 anos de governo, obras em toda a cidade, com empresas contratadas. Chegamos a ter aqui aproximadamente 300 funcionários contratados em função de obras do município. Não tem mais nada hoje. Nós não temos mais nada. Os calçamentos estão parados, tem problema? Pô, mas problema numa prefeitura é o que mais tem. O papel, a razão de ser da figura do gestor é de buscar resolver o problema. Parar as obras agora para recontratualizar futuramente, as empresas vão fazer realinhamento de preço, o custo vai aumentar enormemente, né? Quem paga essa conta somos todos nós. Então é muito fácil criticar quando se tem problema. Agora é preciso montar a equipe, e eu acho, sinceramente, que o governo ainda está muito perdido em meio ao universo de problemas que ele não estava preparado para se apropriar num curto espaço de tempo. É isso, porque são 4 anos de governo. Se não consegue te apropriar dos problemas para encaminhar sua solução no primeiro meio ano, depois fica difícil. O prefeito Fábio Teles hoje é presidente da Zona Sul, que representa aí os anseios de 13 municípios aqui da nossa região. Cláudio, o prefeito ele luta bravamente pela duplicação da BR-116, que irá trazer, sim, desenvolvimento para a nossa região, mas principalmente para as cidades lá, Pelotas, Cristal, São Lourenço, que depende dessa duplicação para que haja o escoamento da produção. Mas levando em consideração o atual momento da saúde de nosso município, mas não só aqui em Jaguarão, mas também das outras cidades ao nosso redor, Rio Grande, Erval, Arroio Grande, até mesmo Pelotas, os hospitais decretam situações de emergência a todo momento. Eu queria que o senhor comentasse qual a sua visão da duplicação dessa BR e também sobre a saúde da nossa região e mais exclusivamente aqui de Jaguarão. Olha, primeiro assim, o tema da duplicação ele é um tema importante para a região, eu não nego isso. Ele não pode ser prioridade de um prefeito de um trecho que não é nosso. Nós estamos no trecho da BR-116. Eu, inclusive, estou na assessoria do deputado Zé Nunes, tenho ajudado nesse tema quando nos deslocamos a outros municípios. A duplicação da BR-116, do ponto de vista do andamento da obra, ela é crucial ali, por exemplo, a Cristal, Pelotas, Camaquã, São Lourenço, enfim. Agora, não está na pauta a duplicação até Jaguarão, né? Ela esteve na pauta das discussões, mas não existe nenhum projeto para isso. Então, não pode ser a prioridade de um prefeito, né, aqui da nossa região. E aí eu acho que o espírito da tua colocação está absolutamente na medida. Na medida. Se entre uma pauta regional que tem um atingimento direto, ele tem para Jaguarão indireto, mas tem direto naquelas regiões, e as vidas que estão se perdendo aqui no município, a prioridade precisa ser a saúde aqui, precisa ser o hospital aqui. Então, é fato de que naquele período nós fizemos um envolvimento grande da comunidade e nós tivemos a coragem de partir para cima do governo do Estado, o Estado pagar o que deve. Ora, eu não posso admitir que a pauta hoje de uma Santa Casa seja fazer pedágio, que é muito importante, e muitos pedágios se consegue 5, talvez até 10 mil reais, doação daqui e dali, mas eu não posso conseguir um pouquinho com a mão e tirar, como a gente costuma dizer, né? Botar com uma colherinha com uma mão e tirar com a pá da outra. Porque ao mesmo tempo que eu envolvo, e é isso que não é dito, que eu envolvo a minha comunidade para conseguir os trocados aqui, os trocados ali, uma doação ali, um jantar ali e tal, para conseguir 2, 3, 5, 10 mil reais, eu mantenho um contrato que me retira R$1 milhão do município. Eu deixo de cobrar uma conta do Estado, né, que representaria outro R$1 milhão. E eu assumo o compromisso de fazer
mais procedimentos que me geram uma demanda de em torno de 50% mais. Olha, e eu sei do que eu estou falando. Quando nós assumimos a Santa Casa, e o governo era o governo do governador Tarso Genro, nós passamos um mês estudando o processo lá. Um mês estudando, conversando com as pessoas, conversando com a gestão do hospital, com a provedoria do hospital, com alguns médicos, com o governo do estado, com a terceira coordenadoria. E o que eu disse é o seguinte, olha, nós vamos assumir se o estado melhorar o contrato e se injetar um recurso para nós conseguirmos girar a Santa Casa. Nós conseguimos um contrato que nos acrescentou, saltamos de 3 milhões, de 2, não chegava a 3 milhões, para quase 5, para um novo contrato, e tivemos um aporte emergencial de 1.400.000, né? Além de terem disponibilizado para nós a instalação de uma usina de oxigênio, que as pessoas já nem lembram mais daquela época, né? Em que tinha que se andar com aqueles tanques de oxigênio para um lado, arrastando para um lado e para o outro. Agora, claro, isso não foi a solução de todos os problemas. Obviamente que não, né? Nós temos muito o que fazer. Agora, para fazer e para manter o hospital, é preciso ter a garantia de um contrato de aporte de recurso que seja do tamanho que se quer que o hospital faça. É isso. As pessoas que trabalham hoje, porque o que nós não podemos é manter uma condição, né, de que, por exemplo, se melhora o salário do médico, né, se melhora o recurso para o médico e se achata cada vez mais a vida de cento e tantos funcionários da Santa Casa. Porque isso é fato hoje. O funcionário da Santa Casa está oprimido, está se sentindo acuado e humilhado. Porque além da pressão que ele tem sofrido, ele está constantemente com seus salários atrasados. Vale ressaltar, ex-prefeito, que a Santa Casa aqui de Jaguarão é referência para os hospitais de Arroio Grande, Erval, para cirurgia simples, parto. E é bom lembrar que essa referência se consolidou na nossa gestão, né? E nós fizemos isso com uma visão de, no contrato, é isso que eu debato, de no contrato receber para ser essa referência. Porque ser referência para ser para bonito não adianta. Cláudio, falamos agora um pouco sobre a infraestrutura de nosso município. Durante a sua gestão, mais precisamente nos últimos anos, houve um grande investimento na área de asfaltamento em nossa cidade. Em alguns trechos, esse asfalto se desmanchou nas primeiras chuvas e às vezes até mesmo em menos de uma semana. No primeiro trimestre do mandato do atual prefeito, Fábio Teres, do PMDB, houve o cancelamento deste contrato. Como é que o senhor explica esta má qualidade dos serviços prestados pela empresa? Um governo, ele pode, por exemplo, contratar, terceirizar a execução de um projeto técnico, ou ele pode fazer, como nós fizemos aqui, com os próprios funcionários. Aqui, a primeira experiência que nós tivemos de projeto, né, sobretudo na área de pavimentação asfáltica, de grandes projetos, ele se mostrou com muitos problemas, né? Pode citar aí alguns exemplos. O trecho de asfalto da 15 de novembro, da Joaquim Caetano, o trecho de asfalto aqui da Bento Gonçalves. Então, eles foram redimensionados, foram refeitos pela equipe. Inclusive, vale lembrar que a rua Joaquim Caetano, um pouquinho antes de nós sair, nós lançamos novamente um edital, claro que com outro custo, mas a obra chegou a ser contratada. Felizmente eu não vi nada acontecer até agora. A obra deveria estar em pleno andamento, porque ela foi toda redimensionada, reestruturada e realinhada nos preços, obviamente, né? Porque depois de tanto tempo, um projeto o que aconteceu, por exemplo, com a Joaquim Caetano? Quando a gente percebeu que havia um problema no projeto, né, sobretudo nas questões de drenagem, a gente saiu da Joaquim Caetano e fomos lá, vale lembrar, lá para Santos Dumont, que foi uma boa obra de pavimentação em direção ao nosso cemitério municipal lá. Eu entendo que nós temos um problema
e não quero apenas justificar com isso. O Jaguarão precisa resolver o problema do transporte pesado por dentro das ruas do município. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. Para isso é preciso, eu, por exemplo, quero te dizer que se hoje eu fosse começar como prefeito, eu começaria especialmente por esses temas, né? Pactuando isso com a sociedade, investindo na sinalização do município. Nós precisamos retirar os caminhões pesados de cargas que passam com 60, 70 toneladas por dentro dos municípios, por dentro do município. Não existe, na grande maioria dos municípios, não existe situações onde passe. E aí ontem eu vou te citar um exemplo, né? Ali na rua, nas proximidades da rua Joaquim Caetano, na rua 15 de novembro, perdão, numa das ruas que sobem ali, eu não lembro exatamente qual é a delas, se é na Marechal Floriano, mas numa daquelas que a gente pavimentou. Eu vi uma carreta gigante, carregada, descendo da rua Uruguai em direção a 27 de janeiro. Ora, não há como uma pavimentação de bloquete, por exemplo, nos padrões que nós fazemos aqui, comportar. É lógico que o calçamento vai ficar avaliado. Então, quando nós temos esse desregramento de fluxo de grandes cargas, de cargas pesadas, por dentro de ruas que não é para isso, é lógico que vai avariar o calçamento. E não estou dizendo que não tinha esse problema também no meu governo. É um problema a ser corrigido. É um problema de sinalização. Precisamos limitar esse transporte. Na grande maioria dos municípios, como é que faz? O caminhão só pode trafegar por uma determinada rua, né, preparada e estruturada especialmente para isso, e dali ele tem que fazer transbordo. Por exemplo, ele precisa pegar veículos de carga menores e fazer o transbordo dessa carga toda. Então isso tudo contribui muito para avaliar projetos de ruas que estavam projetadas para uma determinada carga e que acabou sendo constantemente utilizada com fluxo para cargas maiores. Né? Agora, o que eu acho disso, assim, olhando o problema do asfalto, que deu problema, o corredor das tropas e tudo mais, né? Caberia aí, porque, veja bem, um recurso federal, ele não é um recurso que o governo utiliza a seu bel prazer. Tem que ter um engenheiro da Caixa, tem que ter um engenheiro da empresa e tem que ter um engenheiro do município, da prefeitura. Quer dizer, isso não é uma invenção, o prefeito não chega lá e diz, faz do meu jeito, bota do... Não, quer dizer, todos esses profissionais precisam ser ouvidos para que o projeto possa ser, se for o caso, corrigido para ser realizado a contento. Durante seu governo, houve um empréstimo de 15 milhões de reais a ser investido no asfaltamento aqui da nossa cidade. Esse empréstimo vai endividar o município por cerca de 20 anos. O senhor acha que esse investimento para o calçamento foi bem aplicado ou poderia ter sido investido em saúde, em educação, enfim? Eu não tenho a menor dúvida de que foi o melhor caminho. Juro extremamente baixo para a infraestrutura que nós não conquistaríamos se não fosse através de empréstimo. Nós estamos citando aqui, veja bem, nós estamos tratando aqui, o recurso que nós estamos tratando de obras que estavam em andamento ou contratadas é metade do valor. O governo, por exemplo, ele poderia olhar o seguinte, olha, o que está em andamento eu não estou gostando. Tá, mas e o outro? Eu quero fazer o meu projeto, quero adequar, quero isso, quero aquilo, né? Mas eu vou... E o outro, que não foi? Nós estamos tratando aqui aproximadamente, eu não sei precisamente, de 7 milhões e meio, 8 milhões. Agora, os outros, não vi nada até agora. E não é de contratos e de licitações que nós já tenhamos aberto. Por exemplo, por que o governo não diz, tá bem, eu vou resolver esse, mas vou abrir a licitação para os outros? Porque, gente, nós estamos tratando de temas cruciais para o desenvolvimento. Olha, nós estamos aqui na João Pinto da Silva agora. Nós vamos andar aqui, vamos dizer aqui, 500, 600 metros daqui onde nós estamos, está ali o IFSUL.
O projeto ele prevê, inclusive, na sequência dos outros valores, né, levar a pavimentação até, por exemplo, Bela Vista. Porque nós estamos tratando de uma região que tem quase 10 bairros na sua volta, e que tem o maior contingente populacional de Jaguarão, está nessa região aqui, né, que pega aqui na entrada da Carvalho, Pindorama, aqui Sagrada Família, Boa Esperança, enfim, é um complexo todo, né, de uma região inteira. Veja bem, tem se batido muito os problemas de alguns calçamentos, eu entendo tecnicamente e até mesmo politicamente. Agora, nós temos centenas de quadras que nós pavimentamos em Jaguarão e elas estão lá oferecendo qualidade de vida para as pessoas. Lomar, vai para 27 de janeiro, ali na 27 de janeiro, e vai olhando para cima. A maioria das ruas foram todas pavimentadas, até a João Azevedo. Grande maioria daquelas ruas ali. E aí nós podemos pegar aqui o exemplo desde a Barbosa Neto, por exemplo, na sequência a João Azevedo transversalmente, porque a João Azevedo praticamente está pavimentada de ponta a ponta. Quando eu assumi a prefeitura, a rua Joaquim Caetano tinha 2 quadras pavimentadas. Ela está hoje com 85% das suas quadras pavimentadas, desde a orla do Rio Jaguarão. Onde teve alguns problemas, o calçamento tem que recuperar de vez em quando, é óbvio, nós estamos falando de quase uma década de governo. Agora vamos olhar para cima da 27 de janeiro, as ruas estão quase todas calçadas, quase todas. O que falta terminar ali são as calçadas, é o passeio público, na verdade, apenas o passeio público. Né? Então, nós pavimentamos com alguns problemas, sim, né? Mas nós pavimentamos mais de 120 quadras em Jaguarão. Nós construímos uma praça modelo lá no Cerro da Pólvora, com quem nunca se preocupou. Né? Construímos postos de saúde para todos os lados, aí, onde não se construiu, se reformou. O Boa Esperança está ali atendendo o entorno aqui da região do Corredor das Tropas. Né? O posto lá da Vencap, que era insalubre quando eu assumi, era insalubre. A vigilância sanitária interditava todos os anos. Nós construímos um posto modelo de saúde, implantei equipe de saúde da família em todas as unidades. Compramos veículos para a saúde como nenhum outro governo comprou, inclusive levando pacientes de hemodiálise separadamente e para tratamento oncológico separadamente. Já falamos aqui do próprio patrimônio cultural, que foi restaurado, um volume de recursos muito grande. O IFSU, que está ali, né, que na época provocou ciúmes em muitos outros prefeitos que não conquistaram, e nós conquistamos para Jaguarão, enfim. Então, assim, acho que isso fez parte de um processo, de um momento que eu tive a felicidade de, tendo uma equipe que se envolveu, e que ajudou e que trabalhou, fizemos. Restauramos reformamos todo lá o ginásio da Leomira Neves, nosso ferrujão, e todas essas ações sempre gerando emprego em Jaguarão, todas essas ações movimentando o nosso comércio. Outro dia eu falava com um empresário do ramo de construções, né, e ele me dizendo, olha, está muito difícil de sobreviver, porque a gente não vende quase nada, não tem mais obras aqui, obras de impacto, que quando tem uma obra, por exemplo, como essa com o IFSU, ou com uma obra de restauro do teatro, enfim, isso aquece a economia, as empresas vendem. Então, eu acho que são dessas coisas que nós estamos tratando. É uma conjuntura também que o Brasil vive, reconheço isso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu desejo, do fundo do meu coração, que o governo tenha o seu rumo, né, que consiga acertar, porque se o governo errar demais, quem perde é a cidade. Nós não podemos retroceder. Obviamente que eu tenho aí as minhas convicções, né, continuarei lutando por elas. Sempre tive posições muito firmes e públicas daquilo que eu penso, no sentido de externá-las, né, mas eu sempre procuro, ou pelo menos penso que faço isso, com respeito. Uma opinião firme, mesmo que seja contrária, ela nunca é desrespeito. Né?
a gente se anula quando a gente não diz o que pensa, né? Quando a gente se retrai e se cala frente a uma coisa que a gente acredita e não diz o que pensa. Né? Amanhã ou depois tu pode até mudar de opinião, né? Em algumas questões pontuais, enfim. Mas isso não te descaracteriza e não te retira, não retira a tua dignidade, a tua convicção. Né? Acho que são ajustes da natureza do ser humano, de modo geral. Agora, Cláudio, o senhor já foi vereador de nosso município, sabe que além de criar projetos e de melhorias para a nossa cidade, o papel do legislativo é cobrar e fiscalizar o executivo. Como é que o senhor vê hoje a atuação da Câmara de Vereadores aqui em Jaguarão? Olha, eu acho que, sinceramente, a oposição que eu sofri foi uma oposição muito mais forte, né? E ainda mesmo dentro do meu primeiro mandato de governo. Vereadores que cobravam implacavelmente determinadas coisas hoje estão lá, né, como se não tivesse acontecendo nada. Né? Acho que isso é um momento, e acho mais até, viu, o momento da política, se nós formos comparar o que é o Congresso Nacional hoje, mais de 300 deputados que estão lá estão respondendo por algum tipo de processo. Né? São suspeitos de envolvimento, de tráfico de influência, de corrupção, e são os caras que vão votar, por exemplo, a retirada dos nossos direitos, vão decidir se tu vai te aposentar com 55 anos, 60, 70, 75 anos de idade. Então, é um momento complicado onde, infelizmente, a política está muito desacreditada e os partidos também. Mas isso também atende os interesses da grande mídia. Isso é um outro debate que, quem sabe, num outro programa a gente consegue fazer, e que eu gosto de fazer, inclusive. Gosto mesmo. Mas eu sempre digo, né, e digo inclusive para os nossos vereadores, que o papel do legislador é fiscalizar. Né? E fiscalizar não é dentro de gabinete, né? É estando onde está o problema, indo conversar com o povo, fazendo audiência pública, estando nos bairros. Enfim, eu, pelo menos enquanto vereador, sempre fiz e gostei muito de fazer isso. Eu acho que nós temos alguns nomes novos, inclusive dentro do nosso partido, que vai levar a uma evolução natural. Né? O que não pode existir, vamos dizer, a patrola política, né? Que acaba invariavelmente, né, jogando peso, enfim. Eu, pelo menos, não tive trégua, né? Eu não tive trégua nos meus 8 anos de mandato, né, não tive trégua. Mas a gente também viveu aí uma outra conjuntura, né? E eu espero, sinceramente, eu tenho muito orgulho de ter passado pela via sindical, né? A minha trajetória é professor, sindicalista, vereador, até chegar a prefeito. Né? E a Câmara de Vereadores sempre é uma boa escola da política, inclusive, para gerar lideranças mais consolidadas. Né? Que ela venha a ser isso. Né? Agora, Cláudio, como é que é a tua visão, consternada, imagino eu, aliás, não só tu, mas a maioria da população brasileira com a atual situação política aqui do Brasil? Essa é uma pergunta muito boa. Eu precisaria de umas 5 horas de debate sobre ela, mas eu posso tentar resumir da seguinte forma. A Dilma foi tirada do poder, dentre outras coisas, do governo, por um ato que a gente não costuma avaliar, mas prevaleceu, antes de mais nada, o preconceito. Esse câncer que tem nesse país, que é o preconceito de gênero, preconceito de raça, de crédito e de tantas outras coisas. Né? E eu não gosto de fazer o debate da vitimização, sabe? Não é essa a questão. Mas o fato é que, se a gente olhar tudo o que aconteceu nesse país, e a gente olhar que o articulador desse golpe foi um cara do PMDB chamado Eduardo Cunha, um dos políticos mais podres, mais ladrões da história desse país, foi o cara que conduziu todo o processo de retirada da presidenta por causa de, vejam vocês, pedalada fiscal. Se não tinha crime de responsabilidade, eu
esbravejei aos 4 cantos, inclusive no microfone, dizendo isso, né? Que a presidenta Dilma utilizou os recursos de juros de banco para pagar Bolsa Família e manter o programa Minha Casa Minha Vida. Ora, eu queria ser enforcado e cremado 1000 vezes se esse fosse o meu pecado. Né? Então, é um absurdo o que foi feito. E é um absurdo a gente conviver com os grandes meios de comunicação cinicamente tratando desse tema hoje. E o Brasil, a minha opinião, é que nós estamos ainda dentro de um grande golpe processado, que envolve um monte de coisas. Né? Eu fico muito entristecido quando eu vejo, às vezes amigos meus, inclusive, defendendo, porque quando a gente chega numa situação como essa no Brasil, parece que a gente chega numa situação de vale tudo. Vale tudo. Qualquer coisa serve. Né? Eu vejo amigos meus, pessoas do bem, defendendo figuras, por exemplo, como Jair Bolsonaro, né? Que para mim é o que há de pior na política neste país. E eu tenho inclusive dito, né, que eu tenho perdido amizades facebookianas exatamente por conta disso. Porque eu não tolero, eu sou intolerante com relação a isso. Alguém que defende abertamente posições racistas, machistas e homofóbicas, para mim não serve para ser presidente do meu país. Não serve. Nunca vai servir. Tá? Agora, lastimavelmente, nós estamos em meio a esse oba-oba. Nós chegarmos a uma condição de o ministro da Educação receber uma figura como o Alexandre Frota, né, ator de cinema pornô, né, das figuras mais desqualificadas, públicas mais desqualificadas desse país, para dar opinião na reforma, e o Alexandre Frota dizer que o ensino religioso tem que ser obrigatório nas escolas. Cara, o que eu posso dizer de um país como esse? O que eu posso dizer de uma política como essa? E essas são questões que estão postas aí no meio desse universo de coisas. Ou seja, tu me fizesse uma pergunta sobre a queda da Dilma, eu estou te dizendo isto, que esse golpe ele envolveu um monte de maquiagens que abriram espaços para qualquer coisa, praticamente, seja na política, onde quer que seja. Né? Quando a gente olha um deputado, por exemplo, o Monsenhor Moreira, que é do PMDB, que é um dos deputados mais votados aqui em Jaguarão, chamar os aposentados de dizer que a reforma é para acabar com o processo de vagabundização na Previdência. Então, quer dizer, nós estamos no meio de uma grande crise econômica. Aí tu poderias me perguntar, talvez, o seguinte, mas como é que resolve isso? Eu sempre defendi uma coisa, que eu considero que é a questão mais importante para o nosso país, para começar a resolver questões como essa. Uma reforma política profunda. O Brasil precisa urgentemente disso, com uma constituinte específica para fazer isso. Não é a reforminha que muda aqui, não. Nós precisamos rediscutir a questão eleitoral como um todo, o peso das regiões, por exemplo. Nós temos uma situação no Brasil hoje que o Acre, que tem 400 e poucos mil habitantes, tem quase o mesmo peso político que o Rio Grande do Sul, que tem 10 milhões de habitantes. Então, são dessas coisas, tipo, dizer aqui o seguinte, é um voto, um cidadão de ponta a ponta do Brasil. Entende? Porque o regime, para ser democrático, ele tem que ser de fato representativo, mas ele tem que representar os sentimentos da proporcionalidade dos votos, né? E não de currais eleitorais. Então, são temas que o Brasil precisa começar a resolver. Eu entendo que num modelo onde a gente elege, e eu posso pegar tanto o modelo do presidente Lula, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos, com o modelo da presidenta Dilma, que foi eleita com 54 milhões de votos. Nenhum deles teve maioria para governar. As pessoas me dizem, mas o que o Lula queria com o PMDB, com não sei o que mais, Esse é o ônus de governar quando a gente tem esse modelo perverso. Quando a gente tem esse modelo perverso de político brasileiro. Porque as pessoas, se votam num presidente, elas votam numa pessoa, não votam num projeto.
e voto em outras pessoas que são completamente antagônicas a esse processo, a esse projeto que ela está escolhendo aqui. Resultado disso, este que foi eleito precisa compor com uma maioria, às vezes, de partidos e de pessoas que representam quase que a desconexão do seu projeto, mas com um compromisso e com uma composição mínima para ter maioria para aprovar as leis do Congresso Nacional. E isso transforma nesse emaranhado, quase nessa torre de Babel político, que o Brasil hoje tem 50, 60 partidos, tem siglas de aluguel, e o cara está num partido hoje e passa para o outro, enfim, é isso. Cláudio, voltando para Jaguarão. No início do mandato do prefeito Fábio Telles, do PMDB, fomos todos surpreendidos ainda em janeiro com a exposição de veículos sucateados, veículos até acidentados expostos em praça pública. E também fotos que foram divulgadas à imprensa e em redes sociais de secretarias com equipamentos abandonados deixados por seu governo. Sendo que na época em que o senhor legislava, o atual prefeito, Fábio Telles, era vereador. E como nós falávamos agora há pouco, o papel do vereador, além de criar propostas de melhoria para a cidade, é fiscalizar o poder executivo. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Eu achei até muito engraçado o negócio dos veículos, porque a primeira coisa que me veio à memória é como é que a gente tinha recebido os veículos em 2009. Em 2009 eu tive situações, por exemplo, que tinha máquina que nós levamos 2 meses para conseguir achar, né? Que estavam dentro de propriedades de terceiros e que não se conseguia saber onde estava. Se eu fosse expor em 2009 o estado que eu recebi os veículos, os ônibus, o transporte escolar e tantas outras coisas, e eu tomei uma decisão. Algumas pessoas que começavam o governo comigo me sugeriram, olha, quem sabe, não era nem expor na praça, viu? Era, quem sabe, tira fotos, vamos botar na imprensa, não sei o que e tal. Eu disse, não vou fazer porque eu não quero fazer a política revanchista, né? E não quero ficar atacando, respondendo. Vamos trabalhar e vamos trabalhar para resolver. Começamos a correr de um lado para outro, abrimos licitação, tal. Buscamos adquirir veículos, e aí tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, né? Porque nós, quando eu falo que nós aderimos, por exemplo, ao PAC, né, e conseguimos ser incluídos no PAC, não é simplesmente um status, né? Nós conquistamos recursos para pavimentação, para o patrimônio, mas nós conquistamos também para as máquinas. Nós trouxemos uma patrola zero para Jaguarão, que é um equipamento que custa na faixa de 600 mil reais. Eu trouxe uma escavadeira hidráulica, que nesse padrão o município nunca teve, nós conquistamos para Jaguarão. Uma emenda, um recurso do deputado Henrique Fontana. Nós compramos, me parece que 3 retroescavadeiras, compramos caminhões. Para a saúde, nós compramos aproximadamente 20 veículos. O caminhão da luz que nós tínhamos aqui, vamos lá, era de 1974, 76. Ele andava uma semana, 2, pifava, tinha que ir. Nós compramos um caminhão novo para a luz. Eu articulei com o governo do estado a vinda de um caminhão desse que faz o desentupimento de esgoto, para ficar exclusivamente de Jaguarão, que ajuda a atender a prefeitura também. Será que esse é o governo que merece ter essa situação de expor os veículos que estavam avariados, que estavam mesmo? Porque, veja bem, eu tenho veículos que eu comprei no início do meu governo que já não prestam mais. E não é porque o governo tenha detonado. Acontece o seguinte, que nós levamos milhares de pacientes para fora. Veja bem, nós estávamos, no final do nosso governo, ao longo do segundo governo, levando o dobro de pacientes praticamente que se levava no governo do PMDB antes. Não é porque eles não levassem, é porque o volume de demandas aumentou e a gente tem que se preparar para isso. Ironicamente, o que eu vejo hoje, Clomar?
eu observo que outro dia eu vi uma propaganda muito bonita lá, um caminhão foi recuperado, um micro-ônibus foi totalmente recuperado pelos funcionários. Mas do lado estava o outro que ficou detonado, que tiraram as peças todas dele para colocar nesse. E aí nós é que somos criticados. Então, avalia veículo quem trabalha. Eu sempre digo isso. Né? Os veículos estavam na rua, estavam trabalhando. Nós tínhamos situações de motorista, acredito que não seja muito diferente, de motoristas que chegavam a fazer 2 viagens para fora durante o dia, porque são vidas que se salvam. Eu, inúmeras vezes, liberei o carro do gabinete, do meu gabinete, para levar um paciente. Quando a pessoa chegava lá e disse, não tem carro, não tem carro, não tem... Se o carro do gabinete não está em missão, pode botar, não tem problema. E centenas de vezes nós fizemos isso. Eu já tive situação em que eu tinha que ir para Porto Alegre. Numa agenda, e aí estavam todos os veículos andando e tinham que levar 2 pacientes. Me parece que era, não me lembro, parece que era para Santa Maria, sei lá onde. Eu fui de ônibus para Porto Alegre e abri mão do carro do gabinete. E não acho que tenha feito nenhum absurdo. Faria de novo. Mesmo que correndo risco, às vezes, de algum apontamento, que também a gente trabalha com isso. Tá? Então, eu quero te dizer que eu acho que o negócio de botar os veículos em praça pública foi algo de mau gosto. Aquilo ali, para mim, foi uma atitude quase moleque, leviana da administração. Eu imagino que eles tenham se arrependido por ter feito. Né? Porque, como tu disseste, um tiro no pé, não sei se foi, mas me parece que no final foi isso. Porque a grande maioria da população não aceitou aquilo ali. Um veículo avariado, olha as condições que está. Olha, eu vou te dizer uma coisa, no final do governo, nós fizemos uma reunião de secretário, já dentro do período eleitoral. O período eleitoral, tu sabe que, aliás, esse é um dos problemas do Brasil. De 2 em 2 anos tem eleição. Então, sempre tu tem restrições e é difícil para o prefeito, né? Quando tu tem ano eleitoral, tudo tem que ser o cuidado redobrado. Né? Então, veja o seguinte. Eu estava com a situação dos veículos e nós chegamos a encaminhar uma tomada de preço para recuperação de veículos. Mas eu decidi não lançar o edital, né, exatamente porque estava com a primeira, vamos dizer assim, atitude gestora tomada, e no processo de governo tem que ter muito cuidado. Esse governo aí está fazendo dispensa de licitação por uma infinidade de coisas. Vale lembrar que os vereadores, que hoje são situação, que foram oposição, os partidos que foram, passaram o governo inteiro denunciando o meu governo, inclusive tentaram uma cassação minha por conta da questão das dispensas de licitação. Então, muito cuidado. Né? O filme está sendo reeditado hoje. Né? Quem ontem era pedra, hoje é vidraça. E está vivendo o mundo real de ter que resolver problemas importantes e diante dele tem a barreira da lei. Né? Então, porque é muito fácil criticar estando do outro lado. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando dos veículos. Recuperar veículos, né, tá dentro, não existe um padrão, pode quebrar um eixo, pode quebrar uma chave, pode, enfim. Né? Agora, bom, nós temos oficina no município, tem profissionais, e tu lidar com esse universo de coisas e justificar ele para o tribunal, depois que vem fazer a tomada de contas, não é tarefa das mais simples. E por isso, às vezes, se retardam um pouco os processos, inclusive de recuperação de frota. Ninguém vai estragar um veículo, avaliar um veículo, porque quer. Agora, Cláudio, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que tu deixasse um recado, talvez uma dica para a atual administração, como é que para seguir em frente, porque estão apontando os erros que, como tu mesmo disse, que naquela época eram pedra, mas agora são vidraça. Então, como é que a dica para eles seguirem em frente para o governo, afinal, deixar essa rixa partidária de lado e partir para o que importa, que é a população, que é a melhoria da nossa cidade?
Tu quer complicar a minha vida aqui, né? Na verdade, eu acho que os conselhos, as dicas que a gente poderia ter dado, a gente já deu no processo de transição. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Que não foge a tua pergunta, né? E vamos dizer, abrange ela um pouco mais. Eu tenho ouvido muito representantes do governo dizer que não houve transição. Ouvi outro dia, de uma forma muito decepcionada, o vice-prefeito Henrique, que é alguém que eu conheço, acho que é um homem de bem, né? Equivocado às vezes em algumas afirmações, eu não tenho pessoalmente nada contra ele, como também não tenho contra o prefeito. Nós fizemos uma transição aberta. Vamos parar, gente. Vamos parar com essa bobagem e até mesmo essa mentira de dizer que não houve transição. Admitam, quero deixar aqui, nisso sim uma sugestão à tua administração, que o que talvez vocês não saibam é o que vocês ou não tiveram coragem ou não souberam perguntar. Porque absolutamente tudo o que foi questionado foi dito. Coloquei as equipes todas à disposição em reuniões diárias com os mais diversos secretários. Eu coloquei o vice-prefeito Lisandro a coordenar esse processo todo. Quem conhece o Lisandro sabe, da pessoa séria, dedicada, né, e principalmente flexível que ele é para estabelecer diálogos e para passar informações. Abrimos as portas da saúde, da educação, do desenvolvimento rural, do desenvolvimento econômico, da administração, da fazenda, de todas as áreas. Absolutamente tudo. Eu recebi uma folha de um ofício em 2 folhas só de questionamentos. Nós respondemos todos eles, e aqueles que nós entendíamos que não precisava responder, nós indicamos os caminhos. Por exemplo, isso já foi respondido na Câmara, isso tu acessa tal coisa, acessa o site tal, que ali, que tu não vai imprimir milhares de folhas desnecessariamente. Mas nos sentamos, conversamos ao longo de 2, 3 meses. Então não digam essa inverdade. Acho que se eu pudesse dar um conselho, uma dica, humildemente eu diria o seguinte: olha, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Ponha o seu ritmo. Reconheça o que os outros fizeram, não há problema de reconhecer, não precisa dar declarações públicas disso. Mas reconheça e passe a trabalhar em função disso e tente fazer melhor. Eu acho que isso é uma sugestão que serve para qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer lugar do mundo, né? Então, eu entendo que as rivalidades políticas elas são naturais. Eu sou um cara que me preparei ao longo de anos para conviver com a crítica. Não gosto de deixar, né, crítica sem resposta, né? Gosto de ter espaço, de ter oportunidade de responder, entendeu? Como nós estamos fazendo aqui, né? Isso é democracia, entendeu? Agora o resto, as pessoas não são bobas, elas sabem ver e tirar as suas conclusões. Eu quero repetir aqui, fiz um governo de 8 anos, 2 governos na verdade, tive erros e tive acertos. Na minha opinião, tive muito mais acertos do que erros, tanto é que fui reeleito, né? E terminei o meu governo com uma boa aprovação. Nós perdemos uma eleição aqui dentro de uma conjuntura política que havia de renovação geral, de partidos, de quem estava em governo, de nomes e tal. É um contexto. O que não tira o mérito do atual prefeito, eu não tiro. Foi legitimamente eleito. Eu fui o primeiro a declarar e reconhecer a vitória dele. Isso eu entendo que é uma postura que a gente precisa ter. Quem pretende ser líder, quem pretende ser um líder, sobretudo na política, precisa ter a grandeza de saber também reconhecer os méritos dos outros. Eu procuro pautar minha vida por aí, obviamente que cometo meus equívocos também, né? Mas isso faz parte de um processo de crescimento e de maturidade que é eterno, né? A gente cresce sempre. Agora, Cláudio, eleições 2020, eleições municipais, há possibilidades do senhor vir candidato a vereador, a prefeito, ou ainda estamos analisando? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu sou um apaixonado pela política, não sou apaixonado por cargos políticos. Eu acho que a política, na sua mais ampla concepção, né, ela tem um significado extraordinário. Eu acredito na boa política. Lastimavelmente a gente está num momento muito ruim na política.
Eu sempre digo o seguinte, né? Para as pessoas quando falam comigo, sabe onde é que eu moro, sabe a minha história, onde é que eu vivi, o que é que eu defendi, qual é a minha profissão, qual é a minha família, tudo mais. Né? Então, eu sou um cara que vive uma vida modesta, né? A política materialmente não me deu grandes conquistas. Me deu grandes conquistas do ponto de vista daquilo que a gente trabalhou, enquanto projeto e tudo mais. Então eu não gosto de carreirismo, viu? Carreirismo na política não é uma coisa que me agrada. Eu não tenho hoje assim um projeto pessoal de ser candidato em 2020. Né? Eu tenho uma filha de 2 anos, né? Tenho um filho de 11 anos, tenho meus enteados, tenho filhos adultos, tenho netos, né? E eu luto sinceramente por um futuro melhor. Né? Tenho o sonho de que a gente possa viver numa condição de ter emprego pleno nesse país, que os salários sejam bons, que as pessoas possam ter uma vida decente. Né? Sou e sempre fui um sonhador. Eu me envolvi com política a primeira vez, eu tinha 14 anos de idade. Né? Eu estou com 50, então já se vão 36 anos de idade. Morei aqui, eu comecei a militar na política, ter algum envolvimento, eu morava aqui, na rua Santa Terezinha, aqui a 2 quadras aqui onde nós estamos agora. Então, eu acho, sinceramente, que o que eu faço na política envolve essas lutas todas. Gosto da luta social, vou lutar muito ainda para não passar essa reforma. Acho que nós corremos um grande risco de não ter eleições em 2018. Temos esse risco. Então nós temos que lutar para ter eleições em 2018. Né? Então a minha luta estará nessas coisas. Eu luto pela democracia. Se a democracia se mantiver e o povo brasileiro, jaguarense, melhorar sua condição, eu já estou feliz. Não tenho hoje, sinceramente, uma pretensão de ser candidato novamente. Não está nos meus horizontes. Ex-prefeito Cláudio Martins, a gente agradece sua entrevista cedida ao nossa estreia do nosso programa. Queria agradecer muito. Tá? Eu quero dizer que eu estou muito gratificado mesmo por estar aqui. Dizer que, independente de ter erros ou não, fazer o papel da chamada pequena imprensa, né, que eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, ou da imprensa alternativa, é algo extremamente necessário, sobretudo para a sobrevivência da democracia no nosso país, que está atacada hoje de todos os lados. Né. Quero cumprimentar vocês, porque vocês cumprem um papel extremamente necessário. Nós podemos até em alguns momentos ter diferenças, mas eu sou um profundo reconhecedor da imprensa alternativa, e quando eu digo alternativa, é alternativa aos grandes meios de comunicação, que não vão tratar, né, com essa profundidade do que nós estamos tratando aqui hoje, sobretudo sobre o Jaguarão, sobre a vida das pessoas mais simples. E eu gosto de debater e estou à disposição, viu? Independente de ser para política, eu gosto de música, eu gosto de futebol, né? Sou um profissional da educação, enfim, e a gente tem uma universidade aqui, tem uma escola técnica de bom nível, né? De nível federal, inclusive, que é o IFSU. Então, nós temos muitas coisas para discutir o futuro da cidade, que envolve a profissão, que envolve os rumos, que envolve um bom projeto de sociedade. Né? E isso tudo passa por aqui. Então, parabéns pelo trabalho, contem comigo aí sempre para a gente colaborar quando vocês entenderem necessário. E você em casa sabe que você pode rever este programa lá no portal de notícias J3 e também rever a hora que você quiser lá no nosso canal do YouTube. É só se inscrever e você recebe a atualização de nossos vídeos direto no seu celular.